Já está. Olá, boa tarde. Estou a gravar à tarde. Vou gravar aqui uns vídeos, vários, e vou-vos contar a história de uma pombagira. Esta história é uma história escrita por Adriana Mateus, que foi dado ao nome desta história um olhar vale mais do que 1000 palavras. E vou-vos contar esta história em várias partes, vou publicando para ficar aqui o registro. Começamos pela decepção. Ela foi massacrada por todos e pelo próprio destino e tornou-se então na maior feiticeira da Espanha e também a rainha dos cabarés, quanto à lenda, que bastava um olhar para seu para colocar qualquer homem aos seus pés. Emanuelisa nunca conseguiu ficar como o seu único amor, também nunca desistiu de vingar-se dele e de todos os que lhe fizeram mal. Dizem que seu espírito ainda clama por vingança e que ela não reencarnará até que todos os culpados por sua desgraça estejam debaixo dos seus pés. Tudo o que acontece em nossa vida não acontece por acaso. Na verdade, são fases. E essas fases têm de ser aproveitadas devidamente. Lembre-se que somos eternamente responsáveis por tudo aquilo que praticamos e cativamos. Ninguém merece sofrer e pagar pelos atos impensados de terceiros que já passaram por nossas vidas. Mas também temos de nos lembrar que eles vieram para nos ensinar que não há nada nem ninguém que permanecerá conosco para toda a eternidade. Na vida, tudo é passageiro e viver dignamente é um dos maiores atos de coragem, pois as tentações do mundo, as decadências são muitas e aparentemente facilitam a vida do ser humano e deixando futuramente um completo tormento de solidão. Pense nisso. Mas, deixa-me arranjar aqui um bocadinho, aqui a câmara. Está melhor. A brisa que vinha do oceano gelava os meus ossos naquela fria manhã de início de inverno, mas não me importava. Estava muito ansiosa por encontrar meu noivo, Maxwell. Não via a hora de estar em seus braços. Maxwell era tão gentil. Ele fazia qualquer vontade minha. Era só eu pedir e ele buscaria a lua, se assim eu quisesse. Mas, confesso, que existiam alguns prós e contras em nossa relação. Caminhei por muito tempo pela praia, precisava pôr meus pensamentos em ordem. O clima hostil, que se formava dentro de minha casa, estava cada vez mais intolerável. As discussões entre meu pai e minha mãe, na noite anterior, tiraram-me o sono e a minha cabeça parecia ter bolhas de sabão. Meus olhos amanheceram inchados e a arder, de tanto que chorei durante toda aquela madrugada. Tive também que me manter em estado de alerta por causa da minha irmã mais nova, que naquela noite teve outra séria indisposição. Meus pais pareciam não se importar connosco, pois estavam ocupadíssimos a engalfinharem-se o tempo todo. Às vezes ficavam até às altas horas da madrugada a discutir. Com isso, ninguém mais conseguia dormir na casa. O que mais me preocupava era a saúde de Eulália, minha irmã. Ela se tornava cada dia mais limitada e seu semblante era pálido e deprimido. Meus pais, porém, pareciam não dar importância a esse facto, que cada dia ficava mais delicado. Por isso, a responsabilidade de cuidar da casa e dos meus irmãos caía sempre sobre as minhas costas. Não sabia ao certo que a minha irmã Eulália tivera naquela noite, talvez tivesse comido alguns frutos do mar estragados, ou comido em excesso, o que estava sendo uma rotina na sua vida. Ela andava muito nervosa e descontava toda a ansiedade nas guloseimas. Eram tantos meus problemas que nem sabia por onde começar. Amava a minha família. Eles eram tudo para mim. Vivia somente em função dos meus irmãos, anulei a minha vida pessoal por causa de todos eles. Nunca imaginara que um deles um dia me fosse trair. Eu e meus irmãos, quando crianças, éramos muito unidos, embora Eulália estivesse aparentemente revoltada nos últimos tempos. Meus pais nem tinham tempo para nós, nunca foram afetuosos, então com isso assumi a responsabilidade da mãe zelosa. Entendi a rebeldia de Eulália, provavelmente era por causa da idade ou resultado das brigas diárias que ela presenciava desde muito cedo.
Com o passar do tempo, fizemos uma família à parte, separada dos nossos pais. Eles não se separavam, não nos mandavam embora e tampouco demonstravam amor por nós. Quando éramos mais jovens, nossa única diversão era pegar conchinhas à beira da praia. Não tínhamos brinquedos, mas sinto saudades dessa época. Porém, durante todas as brincadeiras, Eulália sempre foi a mais ambiciosa e dizia que um dia iria ser rica e iria embora dali para bem longe. Tais palavras jogavam água fria nas minhas expectativas de ter uma família feliz e unida para sempre. Definitivamente, ela não me preocupava mais do que os outros. Meu irmão provavelmente seria pescador, como meu pai. Por sorte, Maxwell arranjava-lhe emprego na fábrica da família. E eu só queria ter uma vida simples e ser feliz ao lado de Maxwell. Eram meus planos. Nunca descartei levar minha mãe e meus irmãos comigo, aonde quer que eu fosse, eles iriam. Não era que eu não amasse meu pai, mas vê-lo maltratar minha mãe me deixava arredia com ele. Ele era um homem muito rude e seco em demasia. Para ele, tudo tinha de ser a tempo e horas. Caso contrário, apanhávamos muito. Por ser um pescador de pesca grande, ficava 6 meses em terra, 6 meses em alto mar. Por isso, vejo como um estranho e evitava ao máximo contrariá-lo. A onda do mar tocou em meus pés naquele momento, fazendo-me abrir os olhos, despertando-me daquele quase transe, cheio de preocupações e tormentos. Fitei o horizonte para ver aquela beleza e cenário à minha frente. O mar da Espanha era mesmo lindo, de um azul inigualável. Observei algumas conchinhas trazidas pelas ondas, o que ressaltou mais uma vez as minhas lembranças nostálgicas. Baixei-me, pegando-as para em seguida devolvê-las ao mar. As ondas logo as levaram para o mar. Outra coisa que muito me fascinava era ao ver as ondas quebrarem as pedras. Elas passavam pelas pedras todos os dias, pacientemente, assim, com o passar do tempo, transformavam-se em minúsculos grãos de areia. Como algo tão sensível como a água poderia transformar algo tão bruto como as rochas. Isso era poético de pura alquimia. A natureza é perfeita, pensei comigo. Levantei-me e fiquei a olhar, ao longe, os pescadores que jogavam suas redes ao mar num esforço incansável. Eram dessas redes que aquelas pessoas simples tiravam o sustento das suas famílias. Era uma vida muito simples, sem muitas perspectivas, mas, de certa forma, todos estavam felizes daquela maneira. Não deveria ser mudado o rumo daquela história. Afinal, quando tentamos mudar uma história, embutindo certos sonhos na cabeça das pessoas, elas podem perder a grandiosidade de serem como são. Ser simples não é ser conveniente, é ser poético e transparente. Para mim, só existia duas coisas terríveis: o excesso de ignorância por teimosia ou o excesso de ambição. Pensamento estranho que tive naquele dia, principalmente vindo de uma jovem humilde como eu era. Voltei os meus pensamentos para o meu noivo, que estava atrasadíssimo para variar. Maxwell e eu nos conhecíamos desde crianças. Nossas famílias eram muito amigas. Embora a minha família fosse de origem humilde, a de Maxwell nunca se importou com a nossa condição financeira. Éramos o que se podia dizer o casal perfeito. Maxwell sempre me respeitou, nunca fomos além. Aliás, ele nunca sequer tentou beijar-me, dizia que estava a guardar o melhor para o casamento. Às vezes eu sentia falta de algo mais, mas não podia manifestar meus desejos, pois tinha medo que Maxwell interpretasse mal minhas verdadeiras intenções. Fui criada de maneira muito rígida, embora fôssemos apenas uma família de pescadores de uma pequena aldeia de Valência, quase divisa de Portugal com a Espanha. Embora fôssemos espanhóis, viemos morar nessa pequena vila porque minha família dizia que ali a vida seria mais fácil, mais farta e mais tranquila. Eu amava a minha pequena vila. Ela era maravilhosa e parecia ter saído de um conto de fadas. As casas eram posicionadas uma ao lado da outra e a arquitetura era a mesma do outro lado da rua. Todo mundo se conhecia, todo mundo era amigo. Mentalizei, detalhando a minha mente na história da minha Espanha. É cercada de história e mesclada de nomes místicos, condes, califas, cruzados e reis que se iniciam desde o princípio da civilização e que chegaram a adquirir contornos de ficção com toques folclóricos e de romance.
Houve sim diversos acontecimentos históricos que causaram a unificação da Espanha, mas eu estava tão preocupada com o atraso de Maxwell que novamente desviei meus pensamentos para a minha vida cotidiana. Estava confusa e meus pensamentos estavam em desordem. Minha cabeça pensava a mil coisas ao mesmo tempo. Respirei profundamente, pensando onde estaria Maxwell. Nossas famílias não só eram muito amigas, mas mantinham um laço consanguíneo. A irmã de minha mãe casou-se com um lord inglês e ambos decidiram ajudar a minha família. Minha tia Ellen batizou-me assim que nasci, fazendo a estranha promessa de casar-me com Maxwell quando eu completasse 20 anos. Deixa-me... Tenho aqui um errozinho. Desculpem lá. E depois vou fazer uns dossiês. O meu pessoal de círculo de membros, quem quiser receber um dossiê, é só pedir. Meu primo também, meu noivo, é 2 anos mais jovem que eu. Homem muito elegante, nunca ouvi exaltar a voz para ela. Os dois pareciam muito bem, embora também não fizessem demonstrações de carinho em público. Maxwell não foi mimado. Seu pai, nesse ponto, teve pulso firme, fazendo-o assumir os negócios da família desde cedo. Ele seria, por certo, um bom esposo, claro, dentro das normas e tradições inglesas, exceto pela pontualidade. Eu, propriamente, nada podia reclamar de Maxwell e da família de minha tia, que sempre estava a fazer tudo por nós. Eles tentaram de tudo para nos ver crescer. Inclusive, minha tia arranjou na fábrica do seu esposo um ótimo emprego para o meu pai. Ele seria então o administrador encarregado pela fábrica, mas, teimosamente, não aceitou, embora minha mãe tivesse feito de tudo para ele deixar a pesca. Meu pai era um homem muito simples e muito rude, e o mar era a sua vida. Não conseguiria, portanto, ver-se preso dentro de uma fábrica. Para ele a liberdade era tudo, mas nós, as mulheres da família, não podíamos ter esse privilégio. Se algo escalasse a nossa reputação, seríamos expulsas de casa imediatamente. Sua presença dentro de casa era motivo de pânico, pois ele nos mantinha debaixo dos seus olhos e das suas ordens constantes. É para vocês perceberem que os maiores inimigos estão dentro das nossas portas. Por isso é que nascem na nossa família, com quem nós temos dívidas lá atrás, do passado. Ou seja, ele era o dono e nossa reputação tinha de ser, acima de tudo, insuspeita. Ele batia em minha mãe sempre que chegava alcoolizada a casa. Com isso, eu estava ansiosa para me casar com Maxwell. Queria ter a minha própria família e para parar de presenciar o horror em que vivia a minha mãe, que, embora com todo aquele sofrimento, aceitava tudo que meu pai fazia com ela. Ela baixava a cabeça, com uma devoção desprezível, e ele era o Deus dela, a voz de comando no seu cérebro. O seu monarca, senhor e dono. Eu nunca havia visto nada tão estranho e doentio como a vida de minha mãe. Eu tinha 19 anos e não era isso que eu queria para mim. Minha irmã Eulália tinha 15. Esperem lá, desculpem lá. Tinha 15 e também estava em busca de pretendente para sair daquela vida miserável de amargura e prisão. Meu irmão Pietro era apenas um menino de 13 anos, mas trabalhava como louco, fazendo pequenos serviços à vizinhança para poder juntar o suficiente e ir embora de casa. Minha mãe estava amamentando minhas duas outras irmãs, mais jovens, Maria de Lourdes e Maria da Consolação, que estavam apenas com 6 meses de nascidas. Na verdade, não tínhamos muitas expectativas de vida, por isso agarrávamos à oportunidade de um casamento feliz e vantajoso. O sol começava a despontar no horizonte. Era de um vermelho alaranjado e seus raios fundiam-se com as águas do mar. O cheiro da maresia sempre me pareceu tão familiar. Às vezes tinha a sensação de sempre tê-lo conhecido, o mar, e eu sempre estivemos ligados, não sei porquê. Ali, naquele exato momento, eu poderia jurar que escutava vozes vindas do fundo do oceano. Talvez fossem dos das sereias. Havia tantas lendas sobre o mar. Imaginava-me sequestrada por piratas que me levavam para bem longe. Sempre fui muito sonhadora e os corsários eram a minha fantasia favorita. Não sei porquê. Naquele momento abri os olhos e deixei que o mundo me tocasse. Queria sentir aquela magia.
As ondas agitavam-se e parecia que iam crescendo cada vez mais. O mar tocou novamente meus pés, a areia úmida deslizava entre os meus dedos. Eu adorava andar descalça, o que era desesperante para a minha mãe, mas, para mim, não tinha nada mais sublime do que sentir a terra, a areia e o chão que eu pisava. Não me dava ao luxo de me privar dessa liberdade, meus cabelos soltos agitavam-se com o vento. Pude sentir meu chale cair ao chão. De repente, não sentia mais frio. E o mormaço daquele nascer do sol foi o suficiente para que meu corpo não quisesse mais nada além de... Alguém chegou por trás e tapou os meus olhos com as mãos. Eram as mãos macias, de gente que nunca havia pegado no pesado, e estavam cheirosas. Virei-me lentamente e vi um jovem muito bem trajado. Seus olhos eram azuis, como o céu, e seus cabelos muito louros. Abrindo um largo sorriso, disse-me: como está a minha querida prima nesta bela e fria manhã? Desculpe-me pelo atraso, minha linda flor. Tive uns compromissos inesperados, sabe como são as coisas, trabalho. Meu pai incumbiu-me de resolver alguns problemas com os nossos fornecedores. Não sei porquê, mas aquele elogio não me soou tão sincero. Maxwell era sempre tão ponderado, tão privado em questões de elogios. Porém, respondi, tentando não demonstrar que desconfiava que Maxwell tivesse outras, além de mim, e o que era normal, já que nunca tivemos nada intimamente. Já aprendi a lidar com o seu atraso, meu querido primo, disse ela. Para falar a verdade, já nem ouvia as desculpas que ele dava, pois eram sempre as mesmas. A família de Maxwell tinha uma indústria têxtil e importava tecidos para outros países. Por certo, havia ficado preso com alguns fornecedores. Tentei mudar os pensamentos para não ficar como muitas mulheres que vivem cobrando dos seus noivos. Fiquei meio perdida nos meus pensamentos. Foi preciso que Maxwell me tirasse daquele transe. Manuelísia, onde está a menina? Parecia estar desacordada do mundo. Há minutos estou a chamá-la, chamou uma voz que parecia muito distante naquele momento. Desculpa-me, meu querido Maxwell. Estava somente pensativa, senti uma lágrima a rolar em minha face. Ele me abraçou e me interrogou, parecendo preocupado. Posso saber em que pensa a minha noiva? Saiba que sinto ciúmes. Dei-lhe um sorriso, respondendo em seguida, na vida. Nas coisas que já passei e nas coisas que presinto em minha casa. Não quero que se aborreça com essas coisas. Logo estaremos casados e já lhe disse, poderá levar consigo a sua irmã. Assim ficará despreocupada com o destino que ela poderá ter. Serei para Eulalie como um irmão mais velho. Você vai ver. Podemos ajudá-la no que for necessário. Abracei-o imediatamente, mediante aquelas palavras. Ele me empurrou e beijou-me as mãos. Senti as minhas faces enrubedecer diante daquela atitude tão fria vinda da parte dele. Mediante isso, fomos caminhar à beira-mar. Falei-lhe sobre muitas coisas e logo acabei por esquecer aquela súbita insegurança seguida de um teimoso ciúme. Maxwell era muito compreensivo e ficou a ouvir-me por horas. Ele sempre tinha uma resposta para tudo. Dávamos-nos muito bem, pelo menos era o que eu pensava. Fazíamos muitos planos juntos e ajudar a minha irmã Eulalie era um deles. Pensámos em colocá-la em uma escola para raparigas que tivesse boa educação. Na verdade, essa ideia veio de Maxwell, eu apenas acatei. Só aprendi a ler porque Maxwell teve a boa vontade e paciência comigo. Ele me ensinou tudo o que aprendera em uma faculdade em Inglaterra. Eu lhe era muito grata por tudo. Achava que o amor era apenas decorrente de uma amizade como a nossa. Talvez aquele sentimento fosse mesmo uma forma de amor. Eu estava feliz daquela forma. Afinal, não conhecia nada além daquela vila de pescadores à beira-mar. Caminhámos por horas, um ao lado do outro, perdemos a noção do tempo e já era quase meio-dia quando percebemos que tínhamos excedido o tempo. Quando resolvemos voltar para casa, Maxwell foi logo me prevenindo que não ficaria para almoçar, pois estava muito atrasado para o trabalho. Mas abrimos a porta de casa e já percebemos um clima hostil entre minha mãe e meu pai. Ele tinha acabado de chegar da pesca e ainda estava todo sujo. Minha mãe estava a reclamar e a pedir para que ele se fosse lavar. Porém, meu pai dizia que ele fazia isso por ele ser um homem, que ela fazia isso por ele ser um homem de origem humilde. Não aguentava ver aquela discussão, interferi perguntando: o que está a acontecer aqui?
Será que não conseguem viver sem um ter de afrontar o outro? Meu pai olhou-me furioso. Mal cumprimentou Maxwell com um aceno de cabeça e saiu, batendo a porta. Eulalie estava a chorar, com as mãos nos ouvidos. Meu irmão não estava em casa, devia de estar sentado à beira-mar, a olhar para o tempo. Fui à cozinha, atrás de minha mãe, para tentar ver o que eu podia fazer. Ela estava a andar de um lado para o outro, com as gêmeas ao colo, que estavam em prantos. Tomei as meninas do colo da minha mãe e levei-as para o quarto, fazendo-as adormecer em seguida. Quando voltei à sala, vi uma cena que não era normal. Maxwell estava abraçado a Eulalie e, ao me verem, ambos tiveram uma reação adversa. Mediante aquela situação, imediatamente indaguei-lhes: o que está a acontecer aqui? Sua irmã estava inconsolável e eu estava a tentar acalmá-la, respondeu ele assustado, afastando-se abruptamente de Eulalie. Porém, minha irmã respondeu-me com tom de ironia, o que me deixou ainda mais intrigada. Não precisava de ficar com ciúmes, Manuelisa. O noivo ainda é seu. Dizendo isso, Eulalie saiu exasperada da sala. Olhei para Maxwell, procurando uma resposta plausível, interrogando. O que ela diz ou o que ela quis dizer com isso, Maxwell? Existe algo entre vocês? Não imagino coisas. Sua cabeça está confusa e já está com problemas demais para criar mais agora. Ele me deu um beijo na testa, como do costume, e saiu, deixando-me parada no meio da sala vazia. Fui ao quarto, onde minha irmã estava em prantos. Vendo aquela cena, desmedida, perguntei-lhe: o que está a acontecer, Eulalie? Ora, minha irmã, você parece que vive noutra dimensão. Nossos pais engalfinhando-se todo o tempo. Vivemos nesta miséria. E você ainda vem me perguntar o que é que está a acontecer. Não diga uma coisa dessas, Eulalie. Você acha que não me preocupo com toda esta situação? Lógico que sim. Mas o que quer que eu faça? Quer que me mate? Que mate nossos pais? Seria mesmo melhor que eles estivessem mortos. Ou melhor, que eu nunca tivesse nascido. Pare de falar parvoíces. Meu Deus, as coisas vão se resolver. Quando eu me casar com Maxwell, poderei ajudá-la, você vai ver. Quando você se casar com Maxwell, você pensa outra coisa, não é? Acha que tenho tempo para esperar que você se case ou mude de vida para que a minha vida tome um rumo? Você é uma egoísta e uma tola. Se acha mesmo que quer viver das suas migalhas. Porque você acha que tem de ser mais afortunada que eu? Porque não me deixam a mim em vez de você... Porque não me deram a mim, em vez de você, em casamento para Maxwell. Você sempre teve as melhores roupas, enquanto tenho de ficar com as que você não usa. E você nem ama Maxwell. Meu Deus, minha irmã, pare com isso. Como pode dizer uma sandice dessa? É claro que amo Maxwell. Senão, não aceitaria casar-me com ele. E a forma como você se expressa, parece que você me odeia e sente inveja de mim. Parece que você... Não tenho culpa que nossos pais nos uniram em uma promessa ainda quando éramos crianças. Também não compreendo o porquê dessa união prematura. Mas se esse é o meu destino, já que nossos pais assim escolheram, eu aceito. E eu? Com inveja de você? Ora, Emanuelícia, você é mesmo muito ingênua. Embora seja mais velha, não tem nenhuma percepção da vida. Sou muito melhor do que você em tudo e vou provar-lhe isso. Fique sabendo que não vou ficar com as suas migalhas. Mereço ter tudo, do bom e do melhor. Sabe porquê? Porque sou mais esperta do que você e sei agarrar as oportunidades quando vejo uma. E quanto ao seu destino, aproveito-a enquanto ainda pode. Dizendo essas palavras tão rudes e tão duras de ouvir, ela saiu batendo a porta do quarto atrás de si, sem nada mais dizer. Atirei-me para uma poltrona e coloquei as mãos no rosto. Respirei profundamente e fiquei-me interrogando o porquê de Eulalie ter tanta raiva de mim. Logo, comigo, que sempre lhe fui tão delicada. Fui para a cozinha ajudar a minha mãe a limpar o peixe para o almoço. Eulália havia ido caminhar à beira-mar. Ela sempre fazia isso depois que discutíamos. Minha mãe estava taciturna e mal me dirigiu a palavra. Ficámos a arranjar as coisas na cozinha em total silêncio. No fundo, eu a compreendia. Sabia que aquele silêncio, embora sufocante, era a forma que ela encontrava para meditar e colocar os seus pensamentos atordoados em ordem.
Estava de costas para a mesa, a preparar o almoço, mas percebi quando o meu pai entrou batendo a porta. Ele tirou o chapéu da cabeça e, cumprimentando-me, perguntou: Onde está a sua mãe? Na cozinha a terminar o almoço. Ele parecia ir em direção à cozinha, mas, percebendo aquela atitude que poderia não acabar bem, interrompi dizendo: Deixe a minha mãe em paz. Ela precisa de ficar um pouco sozinha. Ele, porém, saiu resmungando alguma coisa, confirmando com atitudes que ia mesmo à cozinha somente para colocar mais lenha naquela discussão constante e que começara cedo naquela manhã. Respirei fundo e tranquilizei os ânimos, se aqui é, quando ouvi a porta do quarto de meus pais bater. Assim pude ter a certeza que meu pai não iria mais à cozinha. Eu estava de costas, mas percebi quando meu irmão entrou em seguida. Logo ao ver-me, ele perguntou se meu pai estava em casa. Virei-me lentamente e respondi: sim, mas aconselho a não incomodá-lo agora, pois parecia bem nervoso quando chegou. Eu não ia falar com ele. Na verdade, queria que ele ficasse aí para o resto da vida. Odeio a vida que levamos e preferia não ter nascido, pois já não aguento mais ter de vê-lo discutir com a mãe. Percebendo aquele tom de revolta e desapontamento em sua voz, deixei a mesa de lado e fui abraçá-lo. Não diga isso, meu irmão. Sempre estarei aqui para defendê-los e pense bem. O que seria da minha vida sem vocês? Ele me olhou e, com os olhos cheios de lágrima, deu-me um beijo na face, retirando-se para o seu quarto em seguida. Fiquei ali em pé, sentindo-me impotente, sem saber sobre Eulália. Eulália entrou afoita e toda faceira, interrompendo os meus pensamentos. Confesso que minha curiosidade ao vê-la tão esbaforida foi mais forte que eu. Fiquei ansiosa para perguntar o que tinha acontecido de bom, mas para que ela entrasse daquele jeito em casa. Terminei de pôr a mesa e corri para o nosso quarto para interrogá-la. Mal abri a porta e fui-lhe perguntando, depois de vê-la rodopiando como uma mariposa pelo quarto: Posso saber o que aconteceu de tão esplendoroso que fez com que a menina ficasse assim tão radiante? Acha que lhe contaria sabendo que morre de inveja de mim? Se depender de mim, irá morrer de curiosidade, minha irmã, pois nunca lhe direi uma só palavra. Por mim, quero que morra. Meu Deus, Eulália, por que me odeia dessa maneira? O que foi que eu lhe fiz? O que foi que você me fez? Quero mesmo saber, minha irmã. Vou repetir então. Você é a mais velha e tudo. Como lhe disse, sempre lhe foi dado como preferência enquanto eu tenho de ficar com as suas sobras. Sempre dividi tudo o que ganho e que tenho com você. Você sabe bem disso, disse Emanuelísia. Pois saiba que não quero dividir mais nada com você. Quero o que é meu por direito. Acha que não percebo como a mãe a trata melhor porque somente você é mais bonita que eu? Pois vou provar a toda a gente desta casa que posso ser muito melhor do que julgam. Pare imediatamente com isso, Eulália. Você também é muito bonita e não tenho culpa de ter sido dada em casamento a Maxwell. Já lhe disse que não entendo o motivo de nossas famílias nos terem unido. Não entende, mas aceita porque lhe é conveniente, não é? Você é uma sonsa. Você não o ama, nunca amou verdadeiramente. Só está noiva dele por puro egoísmo e ambição. Você é má, Emanuelísia. E fará Maxwell sofrer. Você não o merece. Eu sim, sou quem teria de casar com Maxwell. Eu seria a esposa perfeita para ele, mas em breve isso mudará. Passarei a ser o centro das atenções nesta casa. Aquelas palavras deram-me calafrios, então peguei-lhe pelos braços e perguntei: Vamos ficar por aqui, vamos passar para a parte 2. Tá bom? Para não ficar o vídeo muito extenso, 30 minutos mais ou menos. Beijinhos no coração.